Hoje, na 7ª aula de LaserDraw, vamos aprender então o menu Text, desde Identifier até Arcuated Array Test. Tá? Vamos começar então aqui na primeira opção de Identifier. O que esse Identifier faz? Nota que no mesmo momento que eu cliquei aqui, ele já apareceu essa sequência aqui embaixo. Na verdade, como o próprio nome diz, é para identificação de alguma peça, alguma coisa que vocês queiram fazer dessa forma. Vou explicar aqui brevemente cada um para seguirmos adiante. Então, como ele já veio dessa forma aqui, o step nós já aprendemos nas aulas anteriores. A fonte é o tipo de fonte que eu queira colocar neste material. Aqui embaixo é onde eu vou colocar um texto. Ó. Então, posso colocar qualquer um outro. Vou colocar 0, 1, 2, 3, espaço 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C. Tá? Então, notem que ele colocou dentro desse espaço o texto, tá? Então, se vocês, não sei se vocês perceberam no início que ele foi, digamos, tipo, mais esticado a letra e foi reduzindo, tá? Por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer por causa que ele já está pré-definido esse espaço aqui. Tem como alterar tudo isso? Tem, sem problema nenhum, tá? Para esses próximos passos, nós utilizamos daqui para baixo, certo? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é com essa questão do alto, ou selecionado ou selecionado. Notem que a única coisa que mudou é aqui, ó, no caractere, que ele desliga ou liga. Por quê? Logo que eu começar a explicar, eu vou voltar nessa parte aqui para mostrar para vocês. Primeiro eu vou deixar então o alto aqui ligado novamente e vou explicar cada um aqui na sequência, certo? Então vamos lá. No extra, tá? Notem que ele está 0,250. O que isso faz? Ó, eu vou clicando para vocês mostrar ali embaixo o que acontece e vou voltando. Ele vai aumentar o espaço entre os caracteres ou diminuir o espaço entre caracteres. Se for positivo, aumenta. Se for negativo, ele reduz. Notem que ele ficou bem acavalado aqui um em cima do outro, certo? Vou voltar aqui para 0. Qualquer coisa não ficou, porque cada clique que eu estou dando aqui ele está dando 0,50. Basta selecionar, botar 0 e ele vai acionar. No bold, notem que aqui também eu tenho outro bold. Nesse bold aqui, ele vai fazer o negrito da palavra normal, caso a fonte tenha, certo? E no lado, caso eu queira aumentar mais ainda esse negrito. Então, ó, se eu for clicando, ele vai aumentando esse bold, ó, esse negrito. Se eu reduzir, ele também vai reduzir. Ele vai colocar como se fosse um contorno em branco reduzindo esse bold. Então, eu vou deixar aqui zerado, né? Isso eu estou mostrando só para vocês. Não vou fazer nenhum projeto nem nada, tá? Só para explicar de forma assim mais ampla o que cada ferramenta faz. No Space, caso eu tenha que nem aqui espaço entre uma palavra e outra, ele vai aumentar ou diminuir o espaço entre as palavras. Mas aí vocês me perguntam, tá, mas eu quero aumentar esse espaço, não somente as letras, tá? Tem como fazer isso. Agora que nós vamos chegar nessa parte aqui, que é onde eu vou conseguir fazer essa diferença, tá? Lembra no início que eu falei aqui da marcação do alto e aqui desligado? Então, porque aqui no caractere, na horizontal, por exemplo, que já está 2,5. Se eu aumentar ele, ele vai aumentar proporcional, ó, a altura. Deixa eu diminuir ele aqui. Note que quando eu clico aqui, ele modifica aqui também, ó, para fazer proporcional. Para fazer desproporcional, aí sim eu vou desmarcar o alto aqui de automático. Aí ele vai fazer, ó, este para cima, se eu quero mudar o outro depois, ó. Então um vai fazer no comprimento e o outro na altura. Aqui no comprimento e aqui na altura. Salientando que eu tenho aqui, se eu quero somente o contorno também da letra, né? Ou com preenchimento, itálico ou não itálico, ou se eu quero, em vez de ser aqui embaixo, na parte de cima, né? Então por isso está top arc, se eu tirar embaixo. White, né? Lembrando, se tiver o white, ele não vai fazer nada de gravação, isso nós vamos ver depois o porquê. E aqui o ângulo que eu quero essa escrita. Aqui que nós vamos aumentar ou diminuir o espaçamento total do objeto, tá? Desse texto, dessa forma de identificação. E no delta, a rotação que eu quero também, ó.
Para a direita vai ser positivo, para a esquerda vai ser negativo. Tá? Deixa eu zerar aqui novamente. E aqui embaixo eu consigo aumentar diretamente este tamanho. Por exemplo, eu quero que ele esteja com 40 milímetros, basta eu digitar 40, ele vai esticar 40. E na altura, vou colocar aqui com 20, agora ele vai colocar na altura de 20, tá? E o centro é a posição central dele, como nós já aprendemos no outro, né? Então, se eu colocar aqui 10 e 10, ele vai fazer 10 no X, 10 no Y e vai colocar no meio, certo? Como eu quero bem no meio, eu vou colocar 20 e 20, porque a minha peça tamanho é com 40, certo? Então, vamos passar, vou deletar isso aqui, vamos passar para a próxima que interessa bastante, que é o Line Text, que é texto em linha, tá? Vou colocar aqui teste de escrita. Notem que se eu digitar aqui embaixo ele vai digitar junto, certo? Aqui eu já boto a especificação que eu quero do texto, ou senão basta dar um OK. E como vocês podem perceber, não apareceu nada. Para aparecer o texto, eu tenho que clicar e arrastar e colocar no tamanho já que eu quero ele. Vou colocar aqui, mais ou menos. Ah, mas eu não queria desse tamanho, eu queria de outra forma. Gente, não tem problema nenhum, tá? Vamos continuar da mesma forma como as outras ferramentas. Com ele aqui selecionado, basta também fazer todas as alterações por aqui, tá? Ele funciona tudo da mesma forma. O que vai diferenciar é que aqui eu tenho point 1x, point 1y, point 2x, point 2y. Ou seja, a posição aonde está. Caso eu queira, por exemplo, colocar num ângulo diferente, eu vou colocar aqui point 2x em 20. Ó, o que aconteceu? Veio para baixo. Point 2x, eu vou colocar em 20. Ó, o que aconteceu? Então aqui, ó, point 2, pode ver que ele fica verde, ele colocou no 20 e no 20, ó. Então por isso que ficou desta forma, certo? Vou voltar aqui novamente, vou clicar. E quando eu clico aqui, por exemplo, no point 1x, aí ele vai mudar. Vou colocar aqui 10 e vou colocar 30. Olha o que aconteceu, certo? Ele colocou aqui no point 1 aqui, ó, 30 e aqui 10. Então ele vai mudar esses pontos, certo? Então vamos passar agora rapidamente para o último aqui, e depois eu vou explicar o porquê desses outros eu não vou passar, por causa que nós vamos trabalhar com o modo oriental de texto. Então, Arcuate Text, tá? Ou seja, nós vamos fazer um teste de escrita arqueado. Da mesma forma como o texto em linha, vou dar um OK, escrevo o que eu quero, qualquer coisa, né? Vou clicar, arrastar. Notem que agora ele vai fazer uma circunferência deste texto e vai colocar em volta dessa circunferência que eu fiz, tá? Como mudar tudo isso? Só utilizar aqui a ferramenta no lado direito, que tem todas as opções. Vai funcionar da mesma forma. Vejam que é bem próximo e parecido com o primeiro que nós fizemos, né? O que vai diferenciar aqui é o centro e tudo mais, o ângulo, o delta. Vou passar rapidamente cada um. Então vamos lá. Extra. Vai colocar espaço entre os caracteres. Bold. Aumentar ou diminuir o negrito da palavra, né? Caractere. Aumentar ou diminuir a altura. Proporcional, ele fica dessa forma. Se você quer desproporcional, desmarca o alto, né? O ângulo que eu quero isso, eu vou aumentar. Por exemplo, um ângulo que tem total uma circunferência é 360 graus. Então, nesse caso aqui, se eu colocar, por exemplo, 340, eu vou conseguir colocar todo o texto praticamente em volta, dando o mesmo espaço aqui para continuar. O que diferencia no delta é a rotação de onde que eu quero que comece ou termine este texto, tá? Aqui eu tenho o tamanho, né? Então aqui ele está desproporcional. Quero que ele fique proporcional, vou botar 40 por 40. Pronto, ficou proporcional 40 por 40. Notem que ele não está centralizado. Como é que eu faço para centralizar? Então, meu material tem 40 milímetros aqui, 40 aqui. Vou colocar 20, tanto no X quanto no Y. Colocou no centro, certo? Então, este
foi o menu text. Vou passar agora rapidamente aqui do Line Mongolian e do outro aqui de baixo, que é quando quer escrever caracteres orientais, tá? Mas para isso, para escrever caracteres orientais, temos que ter fontes orientais para isso, certo? Neste caso aqui, são dois tipos de fonte que já vem junto com o programa para fazer a escrita em estilo Mongolian, tá? Então, da mesma forma, por exemplo, só vou dar um OK aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Clicar e arrastar, ó, ele escreveu aqui em mongol, né? Deve ser a mesma coisa que eu já tinha escrito antes, teste de escrita, né? E aí funciona, o restante é tudo igual. Então essa é a diferença, certo? Deixa eu deletar aqui. Então na próxima aula nós vamos começar a programar, ou melhor dizendo, construir algo para ser enviado para as outras máquinas. Vamos definir o tamanho da chapa, vamos definir o tamanho do material que a gente quer fazer, para depois nós construirmos algo para enviar para a máquina, certo? Obrigado por assistir mais essa aula e nos vemos na próxima. Lembrando que não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para sempre receber nossos vídeos em primeira mão. Até!